Olá, sou Luiz Binato e quero te fazer uma pergunta. Por que será que tudo está tão complicado, tudo está tão remexido? Por que tantas discussões no Congresso, tantas insatisfações nas empresas? Por que tantos movimentos nas ruas? Por que o mundo está tão em ebulição, está tão em efervescência dessa forma? Essa é uma pergunta que precisa, ou essas são perguntas que precisam ser respondidas para que você possa entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu vejo muitas pessoas procurando soluções para os seus problemas e não tem nada de errado nisso. Eu vejo muitas pessoas querendo aprender novas profissões, desenvolver novos negócios. Eu vejo muitas pessoas querendo fazer coisas novas, aplicar inovações e criatividade. Isso é muito benéfico, isso é muito positivo. Mas veja, se você não souber o movimento que você está fazendo, por que você está fazendo esse movimento, que resultado você está tendo hoje e qual resultado você quer no lugar desse, poderá ser um movimento evasivo, um movimento efêmero, um movimento errático, só de fazer mais um combo sem saber exatamente o que você quer e por que você quer aquilo. Então, quero te contar uma história breve, tá? Eu vou fazer um corte no tempo dos anos 40, mais ou menos, para cá. Veja, 1945 é uma data que lembra a todo mundo, a maioria das pessoas, o fim dos combates da Segunda Guerra Mundial. Naquela época havia uma variável econômica que mostrava que a demanda era maior do que a oferta. Com demanda maior do que a oferta, empresas podiam fazer promessas para as pessoas. Promessas de carreira, promessas de desenvolvimento, promessas de aumento de salário, promessas de progressão profissional, de tal forma que com a variável econômica satisfeita, as demais variáveis se acomodavam nesse processo. A variável cultural, a variável social, a variável tecnológica, que era de pouca influência naquela época, tudo isso desenhava uma sociedade um pouco mais estável, um pouco mais definida, um pouco mais sólida. Você deve conhecer o fenômeno dos baby boomers, né? Aquela geração que nasceu com o final dos combates da Segunda Guerra e que lá pelos anos 60, 70, lá com seus 15, 20, 25 anos, começaram a questionar o modelo dos seus pais. Começaram a movimentar a sociedade de tal forma que colocou em xeque, e talvez tenha sido o primeiro momento na história em que gerações entraram em conflito nesse momento. Essa geração talvez tenha sido o gatilho, né? O primeiro movimento do que a gente chama hoje de movimento de diversidade. Todo esse movimento relacionado a minorias, a gerações diferentes, a pessoas diferentes, talvez tenha nascido desse momento em que os baby boomers começaram a questionar o modelo, a fazer um movimento contra a cultura vigente. Então você ouve falar de movimentos como Woodstock, de movimentos como a Primavera de Praga, a libertação feminista daquela época. Tudo isso mostra uma efervescência na sociedade que redunda com uma mudança na variável econômica, onde a demanda se torna igual à oferta. Então veja, depois da Segunda Guerra, há uma parte do mundo destruída, onde há uma outra parte intacta precisando e podendo gerar serviços e produtos, gerando demanda maior do que a oferta. E depois há um movimento social muito forte fazendo uma crítica ao modelo da sociedade da época, onde tudo era meio que copiado. As pessoas eram levadas pelo modelo da sociedade, preste atenção nisso. Nesse momento, demanda se torna igual à oferta. Em demanda maior do que oferta e demanda igual à oferta, as empresas podem fazer essa promessa de manter seus empregos, manter suas carreiras. A sua carreira era algo que pertencia às empresas. Você passaria 20, 30, 35, 40 anos numa mesma empresa, fazendo lá o seu trabalho e sendo promovido, tendo progressões, tendo aumento de salário e se desenvolvendo. Só que chegamos nos anos 60, 70 por ali, na verdade um pouco depois, nos anos 80, 90, com aquilo que a gente chama hoje de globalização, ou seja, nos anos 80, com o Japão voltando ao mercado depois de destruído pela Segunda Guerra, a Alemanha voltando ao mercado, China começando o movimento econômico, a gente começa a se dar conta dos primeiros países que formam os blocos econômicos, como os tigres asiáticos, o movimento competitivo aumenta. Há um conjunto de empresas, há um conjunto de países entrando no mercado onde eles não estavam presentes até então. Isso faz com que a demanda se torne menor do que a oferta, sobe a competitividade e aí seres humanos passam a ter que viver uma mudança radical nas suas vidas. A gente sai de uma era denominada era industrial e vai para a era do conhecimento.
Na era industrial, você é um recurso humano, o principal fator econômico é o dinheiro, é o capital. As empresas industriais detinham a primazia do processo econômico. Nós éramos setados, nós éramos treinados para executar tarefas. Nossa mente foi trabalhada para responder: como eu faço as coisas? Quando a gente vem para a era do conhecimento, nós precisamos mudar esse modelo mental. Sair de uma visão de recurso humano para uma visão de ser humano. De uma visão de produto para uma visão de serviço. De uma visão de como eu faço as coisas para uma visão o que eu quero como resultado, por que isso é importante e como que eu vou atingir esse resultado. Há uma nova forma de pensar e acredite, pouquíssimas pessoas se deram conta dessa mudança sutil e ao mesmo tempo ultra impactante. Então, na era do conhecimento, o capital deixa de ser o principal fator econômico e o conhecimento passa a ser o principal fator econômico. E o conhecimento está dentro de seres humanos. E seres humanos passam a ser então um elemento fundamental de estudo, de compreensão, de conhecimento, para que o mundo possa desenvolver, o mundo possa evoluir. É aí que entra a era da consciência, dos anos 2000 em diante, e hoje mais do que nunca, você é convidado a construir um novo indivíduo a partir de você. Você é convidado a se tornar um novo indivíduo, a saber quem você é, a buscar suas escolhas. Sua carreira não pertence mais às empresas, mas pertence a você. A sua felicidade não é dita mais pela sociedade, mas é dita por você. E agora você tem que desenvolver duas habilidades: a assunção de responsabilidade e a tomada de decisão. Eu quero muito que você pense nisso, porque os próximos vídeos vão falar exatamente sobre esse tema, ok? Então nos acompanhe nesse canal e você vai ver como coisas incríveis vão acontecer. Um forte abraço, boa jornada, força sempre e vamos com tudo!